Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16. Muito bem, o capítulo 15 que vimos ontem, ele concentra 3 parábolas e o ensino dessas parábolas aponta para a recuperação de pessoas, a necessidade de investimento na recuperação, na restauração de pessoas. As parábolas do capítulo 16, elas ensinam sobre outra coisa muito importante dentro da nossa vida, que é a fidelidade relacionada às finanças. O capítulo 16 fala de finanças e a importância de sermos fiéis e sermos corretos naquilo que Deus nos dá, nos recursos que Deus nos dá, né? Então a gente encontra a primeira parábola, que é a parábola do administrador infiel, ok? Bem interessante essa parábola, leia cuidadosamente e você vai notar a finalização dessa parábola entre os versos 10 a 13 e tem um ensino muito lindo, precioso, que eu vou voltar nele já já. Depois o verso 14 e 15, Lucas registra uma palavra de Jesus contra a avareza dos fariseus. Perceba que o assunto ainda é finanças, né? E nesse caso aqui, o dinheiro que se tornou Deus, que se tornou Senhor na vida desses fariseus avarentos, ok? Depois, no verso 16 e 17, até 16, 17 e 18, são 3 versículos que parece que o assunto desses 3 versículos está fora de contexto no capítulo 16. Você vai notar quando ler, é bem interessante, mas é lógico, são lições de Jesus, aqui você vai crescer com isso também. Aí chegamos na segunda parábola do capítulo 16, que é a parábola do rico e Lázaro, ou do rico e o mendigo, que traz ensino também a respeito da condição do mendigo e da condição do rico. E é preciso ler carinhosamente também essa parábola, tem muito ensino aqui nessa segunda parábola do capítulo 16, que enfatiza, obviamente, a importância de sermos ricos para Deus e de termos o cuidado para que as riquezas deste mundo não dominem a nossa vida e não determinem nosso estilo de vida, marcado por egoísmo, marcado por avareza, marcado por não se importar com a necessidade dos outros. Isso não é cristianismo. O cristianismo se importa com os outros, ok? E entende riqueza do jeito certo. Riqueza é para ser distribuído de forma coerente, de forma prudente, evidente, ok? Não há nenhum problema com a riqueza, nenhum problema em ter muitos recursos, muito dinheiro, muito patrimônio, nenhum problema com isso. O problema é quando estas coisas, disse isso no outro vídeo, estas coisas é que nos têm. E eu tenho o coração e a mão fechados para não ajudar pessoas e não abençoar pessoas. Quando Deus nos dá recursos e sobeja recursos na nossa vida, temos que orar a Deus e perguntar o que Deus quer que a gente faça com isso. Certamente, boa parte dos recursos que sobejam na nossa vida é para abençoar outras pessoas. Precisamos ser um distribuidor de bênçãos, um ponto de distribuição de recursos, cada um de nós, como um ponto de distribuição de recursos, distribuição de bênçãos, distribuição de unção. A gente faz fluir tudo aquilo que a gente recebe de Deus, sendo prudente também com aquilo que a gente recebe. Muito bem, eu volto lá para a primeira parábola e me refiro ao verso 10, que diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Isso me alerta para a necessidade de eu fazer o melhor de maneira muito fiel, com tudo que eu tenho na minha mão hoje, os recursos que eu tenho hoje, não apenas sobre finanças. Me permita enlarguecer um pouco a ideia aqui.
o ministério que eu tenho hoje, a família que eu tenho hoje, os relacionamentos que eu tenho hoje, os desafios que eu tenho hoje. Faça o seu melhor, seja fiel com aquilo que está em suas mãos hoje. Faça o melhor que você puder, mesmo, não o possível. O possível qualquer um faz, né? O necessário a maioria faz, o possível qualquer um, mas faça o seu melhor, seja fiel com recursos que você tem na mão hoje, mas com finanças também, né? Qual é as finanças que você tem? Seja fiel com essas finanças. É claro que eu posso me referir aqui à necessidade da fidelidade quanto a dízimos e ofertas. Claro, precisamos. O assunto de dinheiro na Bíblia, obviamente, passa pela fidelidade em dízimos e ofertas. Portanto, seja fiel sim nesse recurso que Deus dá a cada um de nós, fiel no culto, na devoção, na honra ao Senhor, consagrando nossos dízimos e as nossas ofertas, mas também seja fiel no que sobra, porque o que sobra é a tua parte. Você precisa ser fiel e não gastar mais do que ganha, e administrar corretamente aquilo que sobrou na sua mão. E assim você vai aumentar a competência. Quanto mais fidelidade, boa gestão, boa administração nos recursos que você tem na sua mão, fazendo o seu melhor com aquilo que você tem, isso te aumenta a competência, você vai crescer, vai adquirir maturidade e mais lhe será acrescentado. Se for fiel no pouco, sobre o muito, Deus nos colocará. Muito bem. Essa a mensagem do capítulo 16 que eu destaco para você. Boa leitura do capítulo 16 de Lucas. Muito mais palavra, muito mais presença de Deus, muito mais fidelidade, mais fé e ação. Deus te abençoe. Eu amo tua presença.